Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre equações exponenciais, né, o qual a gente vai estar resolvendo alguns exemplos, né, e falando um pouco sobre o conceito, né, no que diz respeito a esse tipo de base matemática, né. Bom, a equação precisa ter uma relação, né, onde uma expressão precisa ter pelo menos uma incógnita, né, o qual esse é justamente o número desconhecido, que nesse caso ele é representado por uma letra, né, e mantém, né, e tem que possuir a relação de igualdade, né, que é aí justamente do termo equação. Então, dessa maneira, tomando como base a equação exponencial, né, ela tem uma condição o qual justamente ela precisa ter pelo menos uma incógnita no expoente e as bases positivas da equação elas precisam ser diferentes de um, né? Então isso aí dá a condição para que se tenha a relação de equação exponencial, né? Que ela venha a ser válida, né? Então você tem a condição da incógnita, né? Que já é comum para a relação de igualdade ou para a relação das equações, e nesse caso dá também a condição dos expoentes, né? Com bases positivas diferentes de um. Bom, vamos lá para um exemplo. Bom, esse primeiro exemplo aqui, ele é bem simples, mas ele serve bem para que se tenha essa informação, né? O que acontece? 5 elevado a x igual a 125, né? Ou seja, o que é que a relação da equação aqui está querendo entender? Descobrir quem é o x, né? E justamente para poder descobrir quem é o x, nesse caso aqui, a gente tem que levar como base qual é a função lógica de uma base dessa exponencial, né? Nesse caso 5x, ou seja, um valor, o número 5 elevado a um valor, ele vai dar igual a 125, ou seja, qual valor é esse? Que vai ser justamente o expoente de 5 que vai resultar em 125. Né? Então é esse detalhe que a equação exponencial nesse exemplo está querendo saber, né? Ou seja, quem é o valor de x? Ou seja, qual é esse número que representa nessa base exponencial do 5, que vai dar igual ao 125. Então, nesse caso aqui, colocando o 125 na base 5, né? Ou seja, a gente fazendo essa relação para ele aqui de redução, né? Se a gente levar em consideração 5 elevado ao cubo, né? Ou seja, 5 vezes 5 vezes 5, a gente justamente vai chegar nessa condição. Ou seja, 5 vezes 5 vai dar igual a 25, 25 vezes 5 vai dar igual a 125. Né? Então, nesse caso, a gente precisa que o 5 ele seja elevado à terceira potência para que ele venha de fato a resultar igual a 125. Então, nesse caso aí, o valor de x é igual a 3. Bom, vamos ver um outro exemplo. 3 elevado a x igual a 1 por 81, né? Então, aí também é uma condição o qual a gente precisa saber qual o valor, né, que representa o x, né, a relação do expoente do 3, e vai dar igual a 1,81. Né? Então, nesse caso, a gente primeiro é importante fazer uma relação lógica para tirar a condição de fração, né, do 1 barra 81, né? Ou seja, tomar como relação aí somente o 81. Então, nesse caso aí, a gente conserva o 1 e toma como base apenas o 81. Né? Então, colocando o 81 na mesma base do 3, a gente vai ter 3 elevado à quarta, né? O qual, se a gente fizer a multiplicação 3 vezes 3, né, vai dar igual a 9, multiplicar por 3 novamente e por 3 na sequência, a gente vai fechar a relação igual a 81. Né? Então, 3 elevado a 4, né, vai dar igual a 81. Então, nesse caso aí, como está na relação de fração, né, justamente o que eu tinha comentado, então nesse caso aí, se a gente colocar a resposta que x é igual a 4, a gente vai ter igual a 81 e não 1 por 81. Então a gente utiliza a relação de base de expoente negativo,
o qual 3 elevado a menos 4, aí sim vai dar igual a 1 por 81, tá bom? Então, nesse caso aí, x é igual a menos 4. Bom, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!